Então, vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Amém. Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. São José de Cupertino, rogai por nós. Rogai Em por nome do nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então, Amém. professor, o senhor pode se apresentar, por favor? Fique à vontade. Bom, eu sou casado, pai de 5 filhos, um no céu, né? E sou professor e já fazem alguns anos que me dedico à defesa da vida, da família e principalmente da educação, né? De uma verdadeira educação católica. Então, de lá para cá, o que eu tenho feito é viajar e encontrar as pessoas e, de alguma maneira, na convivência com elas, ajudá-las no caminho, aí, orientando os estudos para uma educação católica, né? Mostrando aí daquilo que eu também recebi da igreja, o que é educação católica. É mais ou menos por aí que eu me dedico. Claro que sou um pai e uma parte me dedico como pai e uma outra parte me dedico a esse apostolado educacional. Muito bom, professor. E é uma honra muito, muito grande para a gente ter o senhor aqui com a gente, né, no curso pré-universitário São José de Cupertino. E eu gostaria de apresentar o nosso cursinho para o pessoal que está entrando agora, pessoal que não conhece a gente ainda, sejam todos muito bem-vindos. E o nosso cursinho, ele surgiu de uma necessidade que a gente percebeu que os meninos muitas vezes iam para a faculdade, às vezes até até bem intencionados, né? Mas chegavam lá meio ingênuos e acabavam se transformando. E eu sou professora de matemática e física. E faz 12 anos que eu sou professora, e durante esse tempo eu vi muitos dos meus alunos indo para a faculdade, se perdendo completamente e deixando de lá todos os valores, todos os princípios que aprenderam dentro de casa. E aí veio essa ideia de um cursinho, eu fui chamando os professores, com a graça de Deus, eles foram aceitando e a gente percebeu que todo mundo tinha esse mesmo desejo e todos eles tinham essa mesma percepção dessa realidade. E cada professor de um lado do Brasil, mas todo mundo muito alinhado nos mesmos ideais, na busca das mesmas coisas, né? E o nosso cursinho, então, ele é um cursinho online, a gente ainda não lançou ele, vai lançar semana que vem. Todos os professores são católicos e lá os alunos vão ter todas as aulas curriculares normais para o vestibular, né? Matemática, física, química, redação, geografia, filosofia, sociologia. Logicamente que a gente vai ter que apresentar os dois lados, não tem como, né? Se a gente quer que os nossos alunos sejam aprovados na faculdade, não tem como a gente falar da Idade Média apenas com a verdade dos fatos, né? Então a gente precisa apresentar os dois lados. Olha, no vestibular, você vai ter que responder isso, vai ser cobrado isso, mas a verdade dos fatos é outra. E a gente vai apresentar sempre os dois lados, né, da situação. O que a militância ensina e a verdade dos fatos. E além, né, dessas aulas, né, as aulas curriculares aí normais, nós vamos oferecer também aula de discernimento vocacional com uma psicóloga, catequese aplicada com o Pedro Afonseca, que é o presidente do Centro Dom Bosco, espiritualidade, nós convidamos alguns sacerdotes para falar para a gente sobre como conciliar a vida de estudo com a vida de oração. Nós vamos ter uma matéria chamada Venenos Ideológicos, que é muito o que o professor Felipe Neri faz, né, que é isso de refutar essas ideologias todas, né? E nós entendemos que existem 4 grandes inimigos
dos jovens universitários, né? O primeiro grande inimigo, assim, são os prazeres da carne. Muitos jovens vão para a faculdade, ele começa a ter uma vida completamente desregrada, de sexo, drogas e balada. O segundo grande inimigo, né? A soberba, porque muitos jovens vão para a faculdade, tá no primeiro ano e já acha o rei, acha que já é mais inteligente que os pais, já sabe mais do que todo mundo, né? O terceiro grande inimigo é esse positivismo, esse tecnicismo utilitarista que você vai lá e estuda só para aprender o que vai cair na prova, e o que não vai cair na prova eu não quero nem saber, eu quero passar no vestibular e pronto, né? E o quarto grande inimigo, que eu acho que é o que tem feito mais almas se perderem, são as ideologias, né? Que são ensinadas dentro das faculdades, pelos próprios professores, que vários deles são até militantes, né? E por isso, combatendo esses quatro grandes inimigos, né? Para combater eles, então, até o nosso símbolo tem nosso brasão são 4 símbolozinhos, né? Que representa os remédios contra essas 4 coisas, né? Então, contra as paixões da carne, a meditação sobre a paixão de Cristo, e por isso aulas de espiritualidade, para que ao contemplar a paixão de Cristo, mortifiquemos as nossas paixões carnais, né? Depois também a soberba, né? Através da apresentação das virtudes para esses meninos, e principalmente a virtude da humildade, através de uma devoção à Nossa Senhora. Esse positivismo, né? A gente procura, né, sempre nas nossas aulas, incentivar o amor ao conhecimento. Então a gente fala, ó, isso aqui vai cair na prova, isso aqui vai cair na prova, você precisa saber. Mas tem outras coisas que não vai cair, mas que é importante. Então a gente sempre procura trazer outras coisas, dar a dica, né, de links que eles podem acessar, de vídeos que eles podem acessar, para que não fique só naquela, né? É muito comum esses pré-vestibulares, dá um macete ali da prova, né? Até por isso que a gente não quis chamar pré-vestibular, e sim pré-universitário. Porque o pré-vestibular te prepara para o vestibular, e a gente queria que fosse uma coisa que preparasse para a universidade, né? E o quarto inimigo, que são as ideologias, né? A gente combate através da verdade, né? Até o símbolo nosso as chaves, né? O símbolo do Vaticano. Então, apresentando a verdade, apresentando a doutrina da Santa Igreja, que é a guardiã da verdade, para que eles possam, ao chegar lá, não se deixarem ser enganados, né? Porque é isso que a gente vê muitas vezes. Meninos bons, é isso que eu percebo, né? E que se deixam, assim, completamente levar por isso, né? E o nosso ideal, tá escrito na nossa faixinha do nosso símbolo, é educar para o alto, né? Alto com letra maiúscula, porque a gente quer justamente isso, né? Que esses meninos tenham aí a oportunidade de aprender com a gente a ter uma vida de oração, uma vida de espiritualidade, uma vida intelectual, mas que não seja com um fim em si mesmo, né? Mas que seja algo que, no fim da vida, possa proporcionar a eles o encontro com Cristo, né? Que eles possam ter a visão beatífica de Nosso Senhor. E é isso, né? É uma missão muito ousada, eu sei que a gente está... É uma coisa muito grande, né? Mas que é uma necessidade, né? E eu queria pedir para o senhor comentar um pouco sobre essa relação, né? Entre a vida de estudo e a vida de santidade. É possível isso? E por quê? Por que ordenar a inteligência, né? Até o senhor falava comigo, a gente combinando na live, o senhor falava sobre a importância de ordenar a inteligência. Eu achei tão bacana isso. O senhor podia comentar isso com a gente, por favor? Claro, com certeza. Primeiro eu queria felicitar vocês pela iniciativa. E mais que felicitar, assim, de verdade, eu fico feliz, né? Fico feliz por uma iniciativa como essa, porque esses muitos anos de viagem, eu ouvi de muitos pais em encontros que dei para famílias, que muitos dos seus filhos se perderam nas universidades. E também encontro de jovens universitários, né, ou que tinham terminado a universidade, se percebia claramente já um bloqueio para a realidade, não só para a fé, mas para a realidade mais assim visível, né?
Então, de fato, uma iniciativa como essa, eu não fico aqui só elogiando porque eu estou fazendo uma live com você. É porque eu sei que há um abandono na universidade. As pessoas estão com receio da universidade. Por quê? Porque a universidade se tornou um antro de ideologias, né? Claro que você tem professores honestos, lugares às vezes, mas você tem uma política educacional muito complexa e que, claro, tem feito um grande mal a muita gente. Agora, abandonar a universidade vai significar que todos os profissionais de todas as áreas formadas serão pessoas sem caráter, pessoas que de repente serão médicos, advogados, enfim, qualquer profissão que seja, mas que não tem o que é fundamental para a própria vida deles, para servir as pessoas. Então, com toda certeza, uma iniciativa como essa, ela é louvável. E eu sei que ela é difícil. Primeiro porque haverá incompreensões, como, vocês estão apontando para a universidade? Quantos de nós já sabemos que a universidade tem sido muito complicada, né? Então, não, é claro que temos que estar lá e abrir, inclusive, espaço para outros tantos irem para lá. E não simplesmente por causa de um trabalho, né? Não é por isso. Mas ainda que seja por isso também. Então, para não me estender nisso, eu quero colocar um exemplo. O Cardel Newman, ele não foi compreendido na época dele, porque ele queria fazer a mesma coisa que você explicou aqui. E ele não foi compreendido. Ele quis fazer uma universidade, né? Acabou por fazer apenas uma escola, onde se olhasse, se pudesse estudar os pensadores que se equivocaram, que fizeram com que a sociedade já naquela época fosse entrando numa decadência. Mas imagina hoje, né? Eu nem vislumbraria o que nós chegamos, estado de coisas. Mas ele pretendia fazer isso. Eu, como você mencionou, fui obrigado na minha vida a fazer isso. Primeiro para a questão, por exemplo, da ideologia de gênero. Eu tive que estudar aquelas autoras que escreveram favoráveis a gênero. A gente precisava entender o pensamento delas, para inclusive ver onde é que estava o erro e refutar. Não adianta só ler comentários de pessoas boas, né? Então era necessário ver quem estava escrevendo favorável. E por que da força tão grande que certos pensadores têm, e a gente não, às vezes, tem receio de ler. Claro que, às vezes, é difícil de compreender, e tem gente que, é claro, que vai se perder no meio do caminho desse. Então, uma iniciativa como essa, que ajudar a pessoa a, inclusive, entender, é muito louvável. Eu realmente fico muito feliz. Quando você me mandou a mensagem e eu vi ali o que vocês pretendiam fazer, eu falei, nossa, que Deus os ajude. Nossa Senhora os conserve e dê forças em todo esse momento, tá? Então, vamos à tua pergunta, tá? Era só uma introdução, porque realmente eu fiquei verdadeiramente contente com a iniciativa. A gente tenta fazer isso, mas é difícil, né? Bom, a tua pergunta, ela é bastante profunda, e a gente pode respondê-la da seguinte maneira. Tem uma obra chamada Emílio, de Jean-Jacques Rousseau. A minha câmera ficou escura. Ficou escuro para você também? Ficou um pouco escuro para você, minha câmera, ou não? Não? Então não, tá ótimo. Que não aconteça nada. Tá bom. Jean-Jacques Rousseau, ele nessa obra, ele vai teorizar sobre o homem. E a partir dele se tem um início de uma nova compreensão do ser humano, de uma nova antropologia do homem. E vai marcar muitos pensadores posteriores, inclusive na área de educação. E o problema é que Rousseau, entre tantas coisas, a principal que ele ali está negando, que ele está dizendo como que de um outro modo como se isso não existe, né? É o pecado original. Uma coisa que a gente consegue perceber, qualquer pessoa percebe dentro de si, percebe seus defeitos e percebe os defeitos dos outros, né? Esses defeitos têm uma origem, né? A gente fala, esse é o pecado original, né? E qual o problema a partir de Rousseau para cá? O principal problema, porque a partir dele
se ocasionou um momento histórico de uma grande revolução na França, e essa revolução, ela tem um problema, quer dizer, entre tantos problemas, mas um problema muito grave. Ela instaurou na mente das pessoas uma dicotomia entre fé e inteligência. Como se fosse possível, então, que a inteligência fosse livre, a inteligência fosse uma coisa que totalmente desconectada, não relacionada com a fé. Né? E para responder isso, a gente segue na esteira de Santo Agostinho e mostra o quê? Né? Olha, que quando a gente percebe-se um composto de corpo e alma, né? E que a inteligência é uma das potências da alma. Se é uma das potências da alma a inteligência, então como educar a inteligência, que não é simplesmente... Né? Claro que começa dos externos, mas a inteligência chega à alma. Quem que entende de alma? Né? Ela entende muito bem. Ela entende do homem por completo. Mas é mãe e mestra da alma. Né? Costuma mencionar que era um próximo de nós, né? Um padre verdadeiro, o padre Anel Franca. Ele tem uma bela expressão, né? De que a alma da educação é a educação da alma. Então, antes de Rousseau, sempre se pensou em fazer homens inteligentes. Só que é impossível na compreensão da educação católica do que é a educação do homem, separar essas duas coisas. A inteligência é uma luz. Dito de um outro modo, a gente sabe que nós nascemos com uma certa cegueira. Nós não enxergamos. Então ela está como que obscurecida. Por uma dupla obscurecência e o pecado original. Por isso São Tomás, ele reza o pecado. Então veja, quando a gente fala de ordenar a inteligência, significa o quê? Tá? Significa o seguinte, é que nós temos 4 potências da alma. E essas 4 potências, elas são ordenadas por 4 virtudes, as virtudes cardeais, porque elas ordenam as 4 potências da alma. Né? E uma delas é a inteligência. É a potência da alma, a potência intelectiva. Então a inteligência também, ordenada pela virtude da prudência. Agora, o que ocorre é que, para a gente ordenar a inteligência, antes a gente tem que ordenar as outras potências da alma. Né? E aí, na esteira do pensamento de São Bernardo de Claraval, ele vai, ao comentar o livro de Eclesiastes, vai mostrar o que ali? Que Eclesiastes é uma obra que Deus nos deu para nos ensinar que nós somos feitos pela nossa natureza humana para a moderação. Então, aquele livro quer te ensinar para que você se afeiçoe ao mundo, você não se perca. O que acontece é que a gente tem as criaturas, as coisas criadas, equivocada, apetitiva, a potência sensitiva, né? O nível em nós, ele faz com que a gente não tenha a medida certa com as coisas. E justamente a virtude cardeal da temperança é quem ora apetite. Tá? Eu não vou entrar em detalhes agora, só para a gente mencionar isso para as pessoas. Então, é por isso que, inclusive, se ensina, então, as medidas. Para que se ensina a temperança, inclusive? Todos nós. Santo Agostinho mesmo fala, a temperança, a moderação, é para que a gente não se afeiçoe ao mundo. Então, nosso coração não fique preso ao mundo. A gente não fique
a gente se perca, né, diante da aparência de felicidade que as coisas nos trazem, né? Mas que a gente tenha um coração desprendido das coisas criadas, ainda que a gente viva no meio das pessoas. E depois ele vai ensinar o livro de Provérbios e vai mostrar a outra medida agora para ordenar a outra força, aquela força dentro de nós do irascível. Isso é ordenado pela fortaleza, né? Então a fortaleza, a virtude cardeal, que faz com que eu usar o quê? Que Deus nos dê uma força dentro de nós que não é má, mas que ela é para rechaçar o verdadeiro mal, as coisas que não são boas, e fazer um bem que é difícil. O bem, a própria virtude que nos é difícil. Então, nos é difícil, por exemplo, às vezes uma coisa simples, a gente está lá e tem aquela preguiça de fazer alguma coisa, então a gente precisa fazer um esforço, tem a possibilidade de fazer, de não fazer, de ficar onde nós... Então, a gente sabe que a gente deve fazer e parece que nos falta uma força. A gente tem dentro de nós, mas ela precisa ser ordenada justamente pela virtude da fortaleza. A vontade, então, é pela justiça, e a inteligência, ela é a ordenança, a grande virtude, a qual São Tomás dedica desde a questão 78 em diante, para mostrar todas as partes da composição da prudência. Prudência, vamos colocar de as pessoas entenderem, né? Então, a prudência aqui, entenda o que não, aprenda a hierarquia do ser. Ele saiba o que são as coisas, ele, Deus, e ele saiba não só reconhecer esta realidade, essa verdade, mas ele saiba amar de acordo com esta hierarquia. Portanto, as coisas não podem ser amadas em si mesmo, apenas Deus, né? Então, nessa medida, São Bernardo então nos deixa escrito que a inteligência, para de fato ver dentro, inteligere, ver dentro mesmo que as coisas são, compreender profundamente as coisas, ela necessariamente depende dessas virtudes. Ela depende dessa virtude. E veja que muito antes dele, Aristóteles já pensava isso, que a inteligência necessita, o homem necessita de virtudes para ser inteligente, né? Então a inteligência não é, a virtude não é um obstáculo, ao contrário, a virtude ela vai devolvendo no homem aquela semelhança, aquela divina semelhança obscurecida, rompida, perdida pelo pecado original. Então a vida virtuosa, o ordenar a alma, como diz São Tomás, ou esse ordenar a alma, que é a vida virtuosa, é o necessário para a inteligência ser liberta da escravidão das paixões, né? As paixões nos escravizam, a gente não vê bem, né? Então, ordenar a inteligência é isso, e não tem como entender virtude desplugado de pecado original, da graça, dos vícios, né? Da vida interior, da vida de amizade com Deus, que se dá na correspondência com a graça recebida nos sacramentos, na vida de oração. Então, dito de um modo muito enxuto, muito objetivo, né? Então não é possível separar uma coisa da outra. A fé da inteligência, pelo contrário, elas são unidas. Quem fez isso foi Rousseau. Ele é o pai dessa dicotomia. De lá para cá, a gente foi ensinado tudo errado. Então a gente pensa, você quer ser inteligente? Não, vai para a universidade, e quem quer rezar vai para o mosteiro. Não, pera lá, São Bernardo é inteligentíssimo. E que foi chamado ao mosteiro. Outros não são. Eu não fui chamado ao mosteiro, né? Você não foi chamado ao mosteiro. Não sei, acho que você não é casado ainda, mas enfim, talvez, né? Mas enfim, o fato é que coisa não é inimiga da outra. É uma mentira que contaram para todos nós, ou melhor, que nós fomos absorvendo uma sociedade e que acabou nos cegando. Isso, numa boa antropologia, uma antropologia verdadeira, a gente entende isso com facilidade, que a gente percebe que o mundo que nós estamos vendo, ele pode ser compreendido de vários modos, ou de um modo verdadeiro. E esse modo verdadeiro, ele exige, então, virtudes, para poder realmente não ficar preso às coisas que nós estamos vendo. E então, como você fala de ensinar a lidar com as ideologias, é isso mesmo, porque elas vão nos enganando.
né? As pessoas apresentam uma coisa na universidade. Olha, isso aqui é a verdade. Né? Na verdade, eles nunca ensinam que existe a verdade. Mas te apresentam uma coisa. Então, o que acontece? Tem um professor falando uma coisa incrível. Vamos aplicar isso aqui. Né? Parece uma coisa incrível lá para o aluno, ele está lá ouvindo aquilo. Então, ele absorve aquilo. Aquilo faz parte da sua ideia, que é o segundo sentido da alma, a imaginação, que é o que guarda a ideia das coisas. Então, faz parte da sua ideia. A memória vai acessar e vai relembrar aquele aprendizado que ele... Tá? Então, aqui já teve um prejuízo. Ele guardou uma ideia errada das coisas, porque ele foi enganado por uma pessoa. Então, a gente tem que ajudar a pessoa a guardar essas ideias de forma correta e relembrar delas, para que ele não fique escravo da mentira. E o quanto que isso é prejudicial, né? Porque a gente pensar que esses meninos que estão na faculdade vão ser aqueles que vão dar aula para os nossos filhos, né? Então, é muito importante, né? Quando eu comecei com essa ideia, né, do cursinho, eu cheguei a conversar com algumas pessoas e que eles falavam, não, mas é errado esse cursinho porque a gente meio que está incentivando os jovens a irem para a faculdade e a faculdade é um lugar de perdição, então é melhor que a gente não incentive, né? Porque é muito perigoso para a alma, né? Que a gente faça isso e tal. Eu falei, poxa, mas se a gente não fizer, né? Porque se a gente abandonar a universidade, o que vão ser dos médicos, dos advogados, se a gente não estiver lá dentro, né? Então, assim, realmente é um lugar ruim, é um lugar de combate. É um lugar, os jovens têm que saber que é um lugar de combate, né? Mas é uma coisa necessária. Se a gente quer santificar, né, os nossos profissionais, imagina se a gente entregar tudo de mão beijada, o que vai virar, meu Deus, né? Olha, veja, nessa história que vem desde a Revolução Francesa para cá, uma coisa que as pessoas talvez não conheçam, né? Apesar de a gente falar em muitas lives e muitos cursos, é que existe uma história da tomada da escola, mas que é antecedida pela universidade. Tá? Então a universidade foi o lugar de transformação. Então não é que eu sei que você não é uma ingênua, você deixou bem claro aqui. Você não está olhando para a faculdade, nossa, que maravilha. Não, você está só ajudando a pessoa a adquirir um instrumental, uma força interior, inclusive para aprender a estudar. Porque quando ela chegar na universidade, ela, por exemplo, na minha área é educação, pedagogia. Então veja, pedagogia hoje, as disciplinas da pedagogia, você termina a faculdade e sinceramente, eu não acredito que uma pessoa esteja apta a dar aula para uma criança. Vou dar um exemplo, tá bom? Uma pedagoga, ela tem que aprender matemática, português, história, geografia e ciências. Nenhuma dessas matérias tem na faculdade de pedagogia. Tem psicologia da infância, tem estrutura do funcionamento da educação, que é a legislação, você tem a didática, você aprende didática, ok, mas você não domina a matéria. Então pressupõe que a pessoa já tenha o domínio das matérias. Então ele tenha tido uma boa escola, né? Mas a gente já sabe que as escolas não estão tão boas assim. Já houve uma transformação. Né? E o que acontece é que a pessoa então vai depender de um material didático num colégio, entende? Olha, aqui na minha mão, aqui embaixo, eu estou com um livro aqui, se chama O Banco Mundial e as Políticas Educacionais, o Banco Mundial e as Políticas Educacionais. Né? Esse livro aqui é só documentação e num diagnóstico que o Banco Mundial fez na década de 60, 70 sobre o Brasil. Né? E é bem interessante, eu não estou apontando o livro como uma boa obra, tá? É só uma documentação que comprova o que eles fizeram. Ele faz um diagnóstico que a educação estava má, estava ruim, perdão, né? Estava muito ruim no Brasil. E aí eles falam o seguinte, bom, o problema disso daqui, qual é? É que tem muita repetência. Os professores têm uma didática, uma formação que gera a repetência e a evasão. Aí eles aprovaram, então, eles colocaram uma política, né, da chamada progressão continuada. Então ninguém mais repete.
Então, ninguém melhorou a qualidade da educação, ninguém mais repete, tá bom? Então se instaurou a falta, acabou com o mérito, com a autoridade do professor, o aluno não tem que fazer esforço, enfim, vários problemas com isso. E aí, entre as medidas que eles colocaram, uma das coisas foi a seguinte: existe falta de material didático. Isso está nessa obra aqui. Então, vão produzir material didático. Eles produziram, na década de 70 para cá, muito material didático. Bastante mesmo. Né? Mas melhorou a educação? Não melhorou a educação. Os professores melhoraram no seu aprendizado? As capacitações são sempre sobre didática, sobre como ter atenção do aluno e tal. Mas não tem um domínio do saber mesmo. Isso é a realidade de uma faculdade de pedagogia hoje. Tem? Pelo menos eu não só vejo isso, passei por isso e tenho contato com pessoas assim. Então, ajudar as pessoas a estudar, estando num lugar que não vai te chamar ao estudo, que é só para você passar e tirar um título. Hoje, no Brasil, por exemplo, para quem tem uma licenciatura, você faz pedagogia em 6 meses. Um monte de gente vai para a sala de aula que fez pedagogia em 6 meses. Então, é claro que não dá para deixar nesse estado de coisa. Então, ajudar as pessoas a estudar é ajudar que essas pessoas que vão servir a sociedade façam o bem. Então, é claro que vocês vendo, se vocês receberem críticas, né? Como, não, porque vai para a universidade. Não, respondam isso. Respondam assim, mas muito bem, você vai viver em que mundo, então? Né? Eu não fui chamado desse apostolado. Eu não fui chamado desse apostolado. Mas eu estou aqui porque, quando você me convidou, eu falei, puxa, é uma iniciativa importante. Vamos nos apoiar. Eu estou aqui apoiando. Você mencionou pessoas muito boas. O Pedro do Centro Dom Bosco, grande amigo de longa data. Maravilhoso. Se ele vai trabalhar catequese, estou falando, mas o que tem a ver com catequese e faculdade? Né? Transmissão da fé. Vamos aprender direito. E quanto bem pode aprender? Então, de fato, entender os elementos da educação e colocá-los dentro de um curso para poder ajudar as pessoas a vencer essas ideologias, isso é sensacional. Porque de agora em diante, se a gente estava achando que estava ruim, agora realmente a coisa vai ficar mais difícil. Com o ensino híbrido, o pessoal fala, ficar em casa estudando. Parece muito bom isso, né? Parece que as pessoas estão gostando até, tem gente achando o máximo, né? Não, 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 a educação precisa de professor, a educação precisa de contato. A educação, ela pressupõe isso. Pressupõe esse contato com o aluno, real, né? Não virtual. Mas se for virtual, né? Muito bem. No caso de vocês, para vocês poderem alcançar as pessoas, vocês vão ter que fazer virtual.